Graças e paz, amados, é com muito prazer que eu trago uma série de meditações, as quais eu recebi diretamente da parte de Deus para edificar a minha vida e para edificar a sua vida. O título dessa ministração é O que fazer para ser sempre feliz? Ouço as pessoas dizerem por aí que não existe felicidade, existem momentos felizes. E eu venho diante de você para retrucar essa afirmativa, para desfazer essa afirmativa e te dizer que em Deus, seguindo esses princípios que eu vou te passar aqui, que são 12, você será uma pessoa sempre feliz. Você vai ter um estilo de vida saudável e abençoado. Para tanto, é preciso seguir à risca cada um desses princípios e os versículos que eu vou te passar para corroborar, para consolidar, para fundamentar essas afirmativas, porque Deus não te fez. Deus não me fez para ser infeliz, para sermos derrotados, para termos problema. Deus fez a você e a mim para sermos felizes, abençoados e sermos referência de Deus nesse planeta. Então, o primeiro princípio que nós precisamos aprender é praticar a lei do amor. Primeiramente, a Deus. Segundo lugar, ao próximo. E em terceiro lugar, a você mesmo. E eu vou ler aqui alguns versículos da palavra de Deus que nos dão embasamento, que nos dão credibilidade, que nos dão firmeza para seguirmos esses ensinamentos. Em Lucas 10, 27 está escrito o seguinte: os discípulos perguntaram a respeito qual o mais importante mandamento da lei de Deus. E o Senhor Jesus deu essa resposta. A isto ele respondeu: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu costumo simplificar esse mandamento de amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o entendimento, com o seguinte acróstico: você precisa amar a Deus com café. É fácil de você gravar, porque não é você sentar na mesa na parte da manhã para tomar o seu café matinal com Deus. Isso você deve fazer também. Mas esse café que eu me refiro aqui, amado, é um acróstico das 4 letras: C de coração, A de alma, F de força e E de entendimento. Então, o nosso amor a Deus tem que ser intenso, tem que ser completo, tem que ser verdadeiro, tem que ser acima de tudo e acima de todos. Então, esse negócio de você dizer que ama a Deus, mas não obedece a sua palavra, então você está fora da palavra. Você não ama. Porque o próprio Jesus diz que aquele que ama, guarda as minhas palavras. Então, essa é a primeira recomendação. Porém, não adianta só você amar a Deus e não amar o seu semelhante. Meu querido, isso é mandamento, não dá para discutir, não dá para questionar, não dá para dizer que não concorda. Você tem 2 pontos: ou obedece e se dá bem, ou desobedece e vai arcar com as consequências da sua desobediência. Agora, aqui ele diz que é para amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se você não se ama, como é que você vai amar o próximo? Uma coisa está estritamente ligada à outra. Então, você precisa se amar, meu querido, minha querida, porque tu és o melhor de Deus. Você e eu somos a coroa da criação do Senhor. Depois que Deus criou todas as coisas, ele sentou com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre tudo o que foi criado aqui na terra. Então, amado, você não é qualquer um. Você não é uma porcaria. Você é o melhor de Deus. E você precisa se ver dessa forma. Porque é assim que Deus te vê. É natural que o diabo te vê de uma maneira diferente. Mas não interessa o que o diabo vê, o que o diabo pensa. Interessa o que Deus vê e o que Deus pensa. Então, você, em primeiro lugar, precisa se amar como
um filho de Deus, como uma criatura maravilhosa que Deus criou. Porque a partir do momento que você se ama e eu me amo, você vai também amar o seu semelhante de uma forma agradável ao Senhor. Um segundo versículo muito importante é 1 João 4, de 7 a 8, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros. Então, amar os outros é mandamento de Deus. Aquele que não ama, não, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, se você não ama, amado, você ainda não nasceu de novo. Se você não ama, você não conhece a Deus. Não adianta discutir religião. É o que está na Bíblia. Aquele que não ama não conhece a Deus, está escrito. Por quê, pastor? Porque Deus é amor. Então, o amor para nós é tudo. Uma outra passagem muito interessante se encontra em 1 João 4, 18 a 21, que diz assim: No amor não existe medo. Ai, querido, como o medo é um sentimento ruim, negativo. O medo te paralisa, o medo te bloqueia. A pessoa que tem medo não é feliz. Por quê? Porque o medo assusta. Olha o que a Bíblia diz aqui. No amor não existe medo. Então, se você tem medo, você não ama. Você não tem certeza do amor de Deus para a sua vida. Porque ele diz assim: antes, o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Terrível isso, né? Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Amados, eu e você precisamos desenvolver o nosso amor, ou seja, aperfeiçoar o nosso amor, para que a gente elimine toda a questão de medo da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Mas eu gosto demais desse versículo 19, que ele diz assim, amado, ó: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Assunto encerrado. Por que eu preciso amar a Deus? Simples. Ele me amou primeiro. E aí agora eu sou devedor desse amor. Então, que coisa linda saber que Deus nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É simples, meu amado. Amar é mandamento. Não é? Eu não estou com vontade, a pessoa não merece, a pessoa me maltratou, a pessoa me desconsiderou. Não interessa. Ame aquela pessoa como você estivesse amando o Jesus que está nela. Essa é a maneira mais inteligente que nós temos de amar ao nosso semelhante. Se você olha para uma pessoa e vê Jesus nela, você vai amar o Jesus que está nela, aí você termina amando aquela pessoa sem maiores problemas. Eu conheço pessoas que encontram-se comigo e dizem assim: pastor, desculpa aí, tá? Eu não estou indo na igreja, porque eu andei me desentendendo lá com a pessoa, lá tem uma pessoa que eu não consigo engolir, mas eu quero lhe dizer, pastor, que eu estou ótimo com Deus, eu estou fazendo as minhas orações, eu estou lendo a Bíblia. Querido, deixa eu te dizer algo, você está na mentira, você está no engano. A Bíblia diz que se você não ama seu irmão, você não pode amar a Deus. Então vamos acabar com essa religiosidade, com esse engano do inimigo de dizer que está tudo bem. Não está. Quando as coisas estão tudo bem, você está na igreja, prestando o seu culto, você está lá se reunindo com os irmãos, você está convivendo, tendo comunhão. Aí sim, você vai estar bem com Deus. Então, para com esse negócio de dizer que eu não estou indo na igreja, mas eu estou bem com Deus. Não está. Para você estar bem com Deus, você precisa estar na igreja, que é o lugar que Ele te mandou. Então, resumindo, a essência da vida cristã é o amor.
Nós precisamos, amado, ter isto como uma prática de vida, como algo do cotidiano, algo inerente à nossa vida, como algo prático, como algo normal, corriqueiro. Então, o amor a Deus, ao próximo e a você mesmo é a base do cristianismo. Então, se você não conseguiu alcançar isso ainda, você ainda precisa caminhar muito no reino de Deus para alcançar o propósito que Deus tem para a sua vida. O segundo princípio que eu quero mencionar com você é o princípio da gratidão. Amados, eu nunca vi um povo tão ingrato como o povo de Deus. Olhe que Deus tem feito tantas coisas sobre a sua vida, sobre a minha vida, e a gente fica reclamando porque de 100 coisas que você pediu para Deus, Ele te deu 95. Mas está faltando 5 ainda, que não é o tempo. É todo o motivo que você precisa para murmurar, para se queixar, para reclamar, para lamuriar. Ei, Deus espera de mim e de você gratidão. Em tudo ser grato a Deus. Não somente nas coisas boas, mas também nas coisas ruins. Olha o que nos ensina Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas, e quando fala todas, está falando das boas e das ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados sobre o seu propósito. Você ama a Deus, querido? Ah, amo. Então, parabéns. O que vai te acontecer é para o teu bem. Agora, será que Deus tem um propósito para a sua vida? Com certeza. Se você ainda não sabe, trate de saber, porque isso é essencial para você. A Bíblia me traz um exemplo que é muito forte, que é muito chocante. Trata-se da pessoa de Jó. Jó era um homem muito rico, um homem muito considerado, era um homem muito conceituado lá no Oriente, e Deus resolveu fazer uma aposta com Satanás, e Jó entrou nessa história de gaiato no navio. E depois que Jó perdeu tudo, família, bens, saúde, ele estava realmente numa situação tenebrosa. Aí tem um diálogo da esposa dele com ele, que eu queria que você ouvisse aqui, que é muito interessante. Então a sua mulher disse: ainda conservas a tua integridade? Querido, não são situações, não são dificuldades, não são problemas que vão quebrar a nossa integridade. A nossa integridade está em Deus. É Ele que nos fez íntegro e nada circunstancial pode abalar a nossa integridade. Aí ela diz: amaldiçoa a Deus e morre. Que mulherzinha é essa, hein? Ainda bem que a minha esposa é uma santa e eu a amo, e ela jamais falaria uma bobagem dessa. Mas Jó lhe respondeu: falas como qualquer doida. Verdade. O que essa mulher fez aqui é uma coisa inaceitável. Temos recebido o bem da parte de Deus. Oh, que maravilha! Será que você, meu querido, no seu dia a dia tem recebido o bem da parte de Deus? Tenho certeza que sim. Porque o maior prazer de Deus é trazer bem para ti e para mim. Aí ele continua: e não receberíamos também o mal? Muitas vezes, amado, Deus permite que o mal nos assole para nos trazer um ensinamento, um esclarecimento, aumentar a nossa fé, nos preparar para as grandes conquistas. Imagine vocês, se José não passasse o que ele passou, olha só, tendo sido colocado numa cisterna, tendo sido vendido como uma mercadoria, tendo sido escravo de Potifar, administrando as coisas dele, tendo ido parado numa prisão sem ter feito nada. E em todo esse tempo José não reclamou de Deus. Sabe qual foi o resultado? Deus o colocou como primeiro-ministro da nação mais poderosa da terra, o Egito. Agora eu lhe pergunto, meu querido ouvinte, se José não tivesse vivido essas experiências negativas na sua vida, será que ele teria maturidade, capacidade, entendimento para ser um primeiro-ministro da maior potência mundial? Claro que não. Então aquilo que num primeiro momento foi dificuldade para José, se tornou a base
para que ele exercesse uma função de primeiro-ministro com categoria, com equilíbrio, com sabedoria, honrando a Deus e ao faraó que o colocou lá. Então perceba que muitas vezes as coisas ruins que vêm à sua vida é Deus enxergando lá na frente, porque Deus tem algo para você lá adiante, mas que antes de você assumir aquela bênção, você precisa ser preparado, treinado, instruído, capacitado para alcançar lá. Então, o Jó foi muito claro, nós temos recebido tudo da parte de Deus. Beleza, também não poderemos receber o mal. E Jó sabe que isso redundou em dobro de bênção, porque depois que Jó venceu essa etapa, ele teve a sua idade acrescentada em 70 anos, e ele teve o dobro dos bens que ele possuía lá atrás, inclusive os filhos, ele teve mais 10 filhos novamente para compor a sua vida. Então, Deus nunca erra. E quando Deus resolve lhe disciplinar por alguma coisa, não reclame, não murmure, glorifique, aceite, porque Deus tem algo grande para entregar para a sua vida. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças. Em tudo. Não só nas coisas boas, nas coisas que você não entende, que você não concorda, que você não gosta. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu te dou graças por esse propósito, por essa situação. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha um outro texto tremendo aqui, Colossenses 3, 16 e 17, que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Coisa linda, né, querido? Então a gente precisa evoluir muito. A gente precisa crescer muito nessa questão da gratidão. Porque a gente tem a péssima mania daquilo que você não entende, daquilo que você não concorda, daquilo que você não alcançou, de você reclamar. Risque essa palavra da sua vida. Reclamação, murmuração, queixa, elimina, detona. Porque toda vez que você se referir a essas palavras, você vai ter sérios problemas na sua vida. Um dos próximos itens nós vamos falar sobre isso e você vai entender melhor. Terceiro ponto, querido, que nós precisamos conhecer, princípio, para sermos bem-sucedidos, é assumir responsabilidade nas suas decisões. Claro que a gente sempre vai procurar um culpado quando as coisas dão errado, sim ou não? O nosso pai, Adão, quando foi questionado por Deus, ele pôs a culpa do seu pecado em Deus. Só assim, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu a fruta e eu comi. Então veja bem, chega de terceirizar as suas decisões. Querido, Deus te deu uma coisa muito linda chamada livre-arbítrio. Então você é livre para escolher direita ou esquerda. Agora, quando você escolhe, você não tem como fugir das responsabilidades da sua decisão. Mas eu quero te dizer que se você tomar decisões baseadas em Deus, você não vai ter erro. Você vai ser vitorioso. Agora, se você faz as coisas por tua conta e risco, você tem, por exemplo, um exemplo na Bíblia do rei Davi. Davi foi um salmista, Davi foi um adorador, Davi foi um baita rei, ele só não foi bom como pai. Realmente, o aspecto família em Davi foi um fracasso. Mas, por exemplo, na área militar, Davi nunca perdeu uma guerra. Nossa, será que ele era super general? Não. É que cada batalha que ele ia, ele se aconselhava com Deus, buscava a resposta de Deus. Houve casos que Deus disse para ele, não vá. E ele ficou todo bronqueado, todo chateado, todo triste, mas não foi.
Mas chegou uma hora que Deus falou, agora vai, que eu vou te dar vitória. E Davi foi e teve vitória. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos é consultar a Deus a respeito de qualquer coisa que você vai fazer. Por quê? Porque aquela decisão que se toma soberanamente, livremente, vai te dar consequências boas ou ruins. Então, nunca culpe as pessoas pelas coisas erradas que acontecem na sua vida. Eu amo muito esse versículo de Lamentações 3,39, que ele pergunta a seguinte frase: por que, pois, se queixa o homem vivente? Está se queixando do quê, cara? Aí ele responde: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, amado, para de ficar botando a culpa na esposa, nos filhos, no governo, no chefe. Não. Assuma você mesmo a decisão que você tomou lá atrás. Gálatas 6, 7 e 8 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Amado, para um pouquinho e pensa, como é que você pode zombar de Deus? É simples. Você planta feijão e espera colher milho. Ué, você está zombando de Deus. Por quê? A natureza tem leis às quais ela se submete. Então, se você planta feijão, você vai colher feijão. Se você planta milho, você vai colher milho. Então, tem gente, é o que diz o versículo aqui: pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Eu fico observando, queridos, certos cristãos na igreja que não dão oferta, que não dizimam, que não dão primícia e querem prosperar. Ei, querido, você está zombando de Deus. Porque se você semear dinheiro, você vai colher dinheiro. Se você semear amor, você vai colher amor. Se você não semeia nada, querido, você não vai colher nada. Se você semeia desconfiança, ódio, intriga, fofoca, você vai colher exatamente essas coisas que você está semeando. Então, para de ser criança, para de ser infantil e comece a autoanalisar a sua vida. Você está colhendo hoje o que você plantou ontem. Ah, pastor, mas é uma vida muito difícil, muito apurada. Não interessa, filho. A lei da semeadura, ela é universal e ela não faz acepção de pessoas. Você é livre para escolher a decisão. Agora, uma vez escolhida a decisão, você não é livre para colher os resultados disso. Isso aí é automático, de acordo com o que você fez. Há um diálogo muito interessante aqui entre Caim e Deus. Está em Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7, que diz assim: então lhe disse o Senhor: por que andas irado, Caim? Por que descaiu o teu semblante? Ei, amado, Deus não quer que você viva irado. Deus não quer que você viva bicudo, aborrecido, com tromba de elefante. Deus não quer isso. Olha o que ele fala para o Caim aqui: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amado, chegou no final dos tempos e os meninos Caim e Abel levaram uma oferta para o Senhor. O Caim simplesmente chegou lá no seu depósito e a primeira abóbora que ele encontrou lá, ele botou debaixo do braço e levou e deu para Deus. Abel, por sua vez, foi lá no rebanho, escolheu um cabritinho de 1 ano, muito fofinho, uma delícia, um dos cabritinhos que ele mais gostava. E ele pegou aquele cabrito e falou assim: Senhor, eu estou te entregando aqui o que eu tenho de melhor. Poxa vida, o que é que aconteceu?
Deus se agradou da oferta de Abel e do próprio Abel. Enquanto isso, Deus não gostou da oferta de Caim e não aceitou o sacrifício dele. E o que aconteceu? O seu Caim ficou bicudo, ficou magoado, ficou com inveja e foi lá no mato e matou o irmão. Ô irmão, aí Deus pergunta, meu filho, se você está aborrecido porque você não foi aceito, e eu lhe pergunto, a sua atitude, o seu comportamento é um comportamento correto? Não. Então, se você fez a coisa errada, você não será aceito e não tem o direito de ficar bicudo. Trate de pensar antes de fazer, para que quando você fizer, está consciente do que você está fazendo. Então, foi exatamente isso que aconteceu com Abel. A Bíblia diz que mesmo depois de morto, a oferta de Abel ainda fala hoje da fidelidade dele, da excelência dele, do amor dele para com Deus. Querido, quando a gente ama alguém, a gente não dá qualquer coisa. Eu fico indignado de ver as pessoas na igreja querendo dar esmola para Deus. Deus não é mendigo. Deus é o rei de toda a terra. Para ele tem que ser o melhor. Lá em Malaquias ele falou lá para o pessoal de Israel, vai lá, dá um cabritinho coxo, cego, doente para o teu governador, vê se ele aceita. E governador é uma coisa, Deus é algo muito superior, muito mais poderoso do que o governador. Então está na hora da gente refletir as nossas atitudes antes de fazê-la, para não fazer e depois ficar bronqueado, porque Deus não se agradou de você, nem da sua oferta. Quarto princípio pelo qual nós precisamos estudar. O poder das palavras. Oh, meu amado, minha amada, a partir do momento que você entender este princípio aqui, a sua vida vai mudar. Mas vai mudar completamente. Olha só. Praticar sempre o pensamento positivo e nunca mencionar as coisas negativas. Olha só, Provérbio 18, 21 diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Querido, as suas palavras podem dar vidas para alguém. Se você levar uma pessoa para aceitar Jesus, você está levando vida para aquela pessoa. Mas, ao mesmo tempo, as suas palavras podem ser morte. Se você vai, denigre, fala mal, critica, levanta falso testemunho, faz calúnia, você simplesmente, meu amado, está matando aquela pessoa. Então, cuidado com o que você fala, porque a palavra, uma vez lançada, o estrago já está feito. Preste muita atenção. Pelas suas palavras serás justificado. Também pelas suas palavras serás condenado. Querido, preste atenção numa coisa. Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que você precisa ouvir mais e falar menos. Tiago diz assim, meus irmãos, sede prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, é preciso você e eu ter a sabedoria, o entendimento de como usar as palavras. Em Jó 3,25 está dito o seguinte, aquilo que eu temia me sobrevém, aquilo que eu temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Então, quando se verbaliza que você está com medo de alguma coisa, que você está preocupado com alguma coisa, essa situação vai se cumprir. Você não pode verbalizar isso. Você tem que dizer, Deus, eu sou mais que vencedor, tudo posso naquele que me fortalece, o inimigo vem para me destruir, mas ele é que vai cair no caminho. Então, substitua palavras negativas pelas palavras afirmativas do Senhor. Olha só, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra. Queridos, a palavra é uma coisa muito poderosa. Então você não pode brincar
de usar inadequadamente as palavras. Olha só o que Efésios nos ensina. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Essa é a palavra que vai sair da sua boca, uma palavra de vida, uma palavra poderosa, uma palavra que consola, uma palavra que edifica, uma palavra que transforma, uma palavra que nos impulsiona para frente. É isso que Deus espera de você e de mim. Olha o que diz aqui Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Amado, a maldade está no teu coração, está no teu pensamento. Você vê uma criança de 1 ano, nua, andando, correndo para lá e para cá, você não tem nenhum tipo de problema. Ah, mas se você vê a mãe daquela criança pelada, andando para lá e para cá, o mundo cai na sua cabeça. Qual é a diferença? O corpo é o mesmo. A diferença está no seu coração, na maldade que está dentro de você. Então, se você olha para uma mulher nua e tem aquele sentimento impuro, com certeza você vai estar pecando contra Deus. Mas quando você olha uma criança, é a mesma coisa, só que em tamanho miniatura. Mas aí a sua mente não lhe traz nenhum tipo de expressão, de susto, de malícia, de volúpia, de maldade. Então, muito cuidado, porque as coisas em si não são impuras. Mas a nossa mente, nosso coração é que injeta a impureza e a imoralidade nas coisas que nós vemos. Filipenses 4, 8 e 9 traz uma receita maravilhosa. Ele diz assim, ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração, o vosso pensamento. E o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Querido, deixa eu te dizer algo. Nosso coração é a sede das emoções, é a sede do amor. Então, quando a gente nasce, o nosso coração está vazio, não tem nada de errado. Mas na medida que você cresce, você vai colocando dentro do seu coração palavras, princípios, uma série de coisas. Se você depositar no seu coração boas palavras de Deus, é isso que vai brotar de lá, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Agora, se você enche o teu coração de maldade, de impureza, de malícia, só vai sair do seu coração coisa que não presta. Então não ocupe o seu pensamento com coisas erradas, com coisas negativas, com coisas que destroem as pessoas. Então, você quer ser um homem bem-sucedido? Encha seu coração da boa palavra do Senhor e você vai ser realmente muito sucesso. Um outro tema que acontece na Bíblia que me deixa muito impactado é o seguinte. Segundo Reis 4:26 diz assim, corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu, tudo bem. A Bíblia nos conta a história de uma mulher chamada Sunamita, uma mulher rica, uma mulher de posses, que amava o profeta Elias e todos os homens de Deus que ela conheceu. Então, mensalmente, sei lá, 2, 3 vezes por ano, Elias passava na casa dessa mulher para ir para o Carmelo. E ela um dia chegou para o marido e falou, meu filho, vamos fazer um quartinho para o profeta, porque quando ele passar aqui, ele dá uma parada, além de comer, ele dorme, toma um banho. No outro dia ele segue viagem. E o marido dela concordou. E ela fez um quarto, colocou lá uma cama, uma escrivaninha. E quando o profeta chegava, ele se hospedava naquele quarto que a Sunamita mandou fazer especialmente para ele.
E o Eliseu ficou muito impactado com a atitude da sunamita e perguntou se ela queria alguma coisa da parte de Deus, do comandante do exército. Ela falou, não, rapaz, eu vivo bem aqui, não preciso de nada. Mas Eliseu ficou inconformado, ficou indignado, ficou querendo, não ficou tranquilo. Geazi, descobre lá o que é que ela está precisando. Aí Geazi voltou assim, profeta, ela não tem filho, e o marido dela já está meio velhinho. Aí ele disse, então já sei, chama ela aqui. Aí chamaram a sunamita, e ele disse, olha, sunamita, daqui a 1 ano, eu vou passar aqui e você vai estar com o filho nos seus braços. Ela falou, profeta, não faça isso comigo, eu estou bem assim, você vai prometer um filho, você não vai dar, eu vou ficar chateado com você. Não, fica tranquilo. E passou-se 1 ano e a sunamita teve um filho. Uma alegria para a família, aquele menino cresceu, e um certo dia, esse menino morreu. E a sunamita simplesmente, querido, pegou essa criança, colocou lá no quarto, em cima da cama do profeta, fechou a casa e foi sozinha lá no Carmelo encontrar com o profeta. Não falou com o esposo, não falou com ninguém. Imagina o coração dessa mulher. O filho da sua velhice morreu do nada. Ela ficou muito triste. E aí, antes dela chegar até o profeta lá no Monte Carmelo, o profeta chamou o secretário dele, o Geazi, e falou, corre lá, Geazi, e pergunta para ela esse texto aqui. Vai, tudo bem contigo? Com o teu marido? Com o menino? E ela respondeu, tudo bem. Querido, isso é fé. Isso é confiar em Deus. Isso é confiar na palavra. Porque ela não ousou usar uma palavra contrária. E aí, o profeta disse, vou mandar meu secretário lá na tua casa. Ela falou, não, profeta. Eu quero que você vá. Aí foram os 3. E o profeta disse assim, corra lá, Geazi, e põe meu cajado em cima do corpo da criança. Quando Eliseu chegou lá, estava frio, gelado, do mesmo jeito. Aí Eliseu subiu naquele menino, orou. Creio até eu que ele fez respiração boca a boca, não sei se fez, a Bíblia não fala, mas eu sei que depois de muita oração a criança ressuscitou. E ele devolveu aquela criança ressuscitada nas mãos da mãe. Aí ela disse, eu reconheço realmente que você, profeta, é um homem de Deus. Quando Jesus estava indo na casa do Jairo curar a filha dele, se encontrou com uma mulher do fluxo de sangue e atrasou um pouco a viagem ali, porque ele curou aquela mulher. Nesse ínterim, chega um empregado do Jairo e falou assim, Jairo, não ocupe mais o mestre que a tua filha morreu. Então, o nosso grande problema, amados, é que a gente lança palavras negativas, palavras que não traz vida, e a gente mata a situação. Aí Jesus virou para o cara e falou assim, ô Jairo, não temas, crê somente. E foram. Chegou lá na casa, ele mandou sair todo mundo, inclusive as carpideiras que estavam lá chorando, porque elas ganhavam para isso. Ficou só Jairo, a esposa, os 3 apóstolos que foram com Jesus e a menina. E ele simplesmente falou, menina, levanta e anda. E a menina levantou. Por quê? Porque ele creu desde o início que aquilo ia acontecer. Um outro aspecto interessante, quando Abraão estava subindo para sacrificar o seu filho, o menino perguntou, pai, nós vamos fazer sacrifício, né? O pai falou, claro. Isso é, pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, o fogo, mas e cadê o cordeiro? Quem era o cordeiro? O próprio menino, mas direcionado pelo Espírito Santo. Abraão não disse para Isaac, você é o sacrifício, meu filho. Não. Ele disse assim, filho, o cordeiro, Deus proverá. Ou seja, ele profetizou o que ele queria que acontecesse.
E aconteceu. O homem chegou lá em cima, amarrou o filho no altar, botou a lenha, e quando ele ia descer o cutelo para matar, o anjo falou: para, Abraão, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Ele olhou para o lado, no arbusto que tinha lá no morro, estava lá um cordeiro preso pelo chifre. Deus proveu o cordeiro para o sacrifício. Por quê? Porque na subida, Abraão profetizou que Deus ia prover, e Deus proveu. Ele não disse assim: Isaac, você vai ser o sacrifício. Talvez, se ele dissesse isso, ele tinha que matar o filho mesmo. Mas o poder das palavras, Isaac disse: o Senhor proverá. E Deus, Isaac não, Abraão, e Deus proveu. Então, meu querido, a questão do poder das palavras é algo muito sério, algo muito forte, algo muito poderoso. E eu e você precisamos compreender isso e usar as palavras adequadamente. Quinto princípio é assumir e viver o presente. Nunca se envolva com o passado, nem se preocupe com o futuro. Ai, gente, como as pessoas estão preocupadas com o seu passado. Eu quero te dizer algo, querido. O teu passado já foi lavado, remido no sangue do Cordeiro. Os teus atos pecaminosos foram lançados por Jesus nas profundezas do mar. Não tem como mais aquilo te incomodar. E o futuro, apóstolo? O futuro pertence a Deus. Seja a morte, seja a vida, o que vier é lucro, é bênção. Veja o que nos diz aqui a palavra em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Querido, tem um monte de crente que as coisas continuam as mesmas quando ele era do mundão. Então tem muito de crente aí, amado, enganado, achando que ele é nova criatura. Ele não é. Se as coisas na sua vida não mudaram, você não nasceu de novo. Não adianta se enganar, não adianta querer mostrar que você é o que você não é. Esse texto é muito claro. E assim, se alguém está em Cristo, está com Cristo no seu coração, então ele é nova criatura. Mas tem muita gente que não está em Cristo, então não é nova criatura, é um religioso. Ele se convenceu que Jesus é uma boa e se diz cristão, mas não é, porque o coração dele continua de pedra. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que se fizeram novas. Não, você é crente, mas continua preso às coisas do passado, às coisas antigas, à sua história, sempre dando o mesmo testemunho, mas nada se fez novo. Ei, moço, acorda. Para de se enganar. Se Jesus volta hoje, você fica. Porque na nossa vida tem que ser tudo novo. Esse estudo que eu estou te trazendo prova isso e te leva a essa reflexão. Olha só, eu gosto muito do Salmo 118, 24. Ele diz: este é o dia que o Senhor fez. Que dia é? Hoje. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos nele. Querido, se ontem as coisas deram errado, ontem já passou. Querido, e amanhã como é que vai ser? Nós estamos vivendo uma pandemia. E aí? Não tem nada a ver com pandemia, eu tenho a ver com Jesus, cara. Então, nós precisamos viver intensamente cada momento, cada dia, cada hora, com sua esposa, com seu filho, com sua mãe, com seu pai, com sua família. Então, esse é o dia que o Senhor fez. Que dia é? Hoje. Então, regozijemo-nos e nos alegremos nele. Não importa as circunstâncias e as dificuldades. Outro texto interessante é Mateus 6, 31 a 34, que diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celestial sabe que você precisa de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
A gente vê muitas vezes, querido, uma pessoa que chega na igreja, está com a situação financeira quebrada, está com a família destroçada, você vai lá, ministra, vai na casa, faz oração, faz discipulado, a pessoa arranja um emprego e começa a crescer, a prosperar, e aí começa a faltar os cultos. E você pergunta, ô irmão, o que é que houve? Você não foi para o culto domingo? Ah, pastor, é muito trabalho, estou numa correria aí e tal e coisa. Ei, deixa eu te falar algo. O texto diz que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas, que beberemos, que comeremos, o que nos vestiremos, tudo isso vai ser acrescentado. Porque Deus sabe que você precisa dessas coisas. Você nem precisa pedir, Ele vai te dar. Agora, você tem que cumprir a palavra, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ah, pastor, estou sem tempo. Ei, você está por fora, cara. Tempo é você que organiza. Tempo é você que prioriza. Ou você põe Deus em primeiro lugar, ou a sua vida vai ficar esse caos que está aí hoje. Então nós precisamos deixar de nos preocupar com o amanhã, com o ontem e viver intensamente o hoje. Olha o que o versículo 34 nos ensina. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, meu querido, para de ficar se preocupando. Viva intensamente. Neemias 8:10 diz assim, está falando aqui da festa dos tabernáculos. Disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, todo dia, querido, é consagrado ao Senhor. Então, procure vivê-lo na integridade que Deus lhe deu. E você vai ser altamente abençoado. Sexto princípio é crer e agradecer nas promessas como já recebidas, mesmo antes de recebê-la. Ah, isso aí vai dar um nó na sua cabeça. Mas eu vou te explicar e você vai entender claramente esse assunto. Em Marcos 11, 22 a 24, disse assim, ao que lhes disse Jesus, tendes fé em Deus. Ponto. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte é uma dificuldade, é uma situação contrária, é uma coisa que está te incomodando, ergue-te e lança no mar. E não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Amado, o nosso grande problema é que nós temos um padrão de certo e errado, um padrão que a gente idealizou, e quando as coisas fogem a esse padrão, a gente não aceita. Então, como é que eu vou agradecer que eu já recebi, se eu ainda não recebi? Querido, não é como você pensa, não é como você acha, é como Deus diz. E essas palavras aqui foi o próprio Senhor Jesus que pronunciou. Olha só. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, tudo, crede que recebestes, e será assim convosco. Agora, para que você possa compreender essa palavra, eu vou te dar o próximo texto, que é Romanos 12:2. Ele diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amado, existem certos níveis de bênção de Deus para a sua vida que você só vai receber no dia que você renovar sua mente. Enquanto você tiver essa mentezinha medíocre, antiga, ultrapassada, fora de sintonia, você não vai alcançar o melhor de Deus. Então, se Deus diz que é para você agradecer antes de receber, como já tendo recebido, faça isso. Elimine qualquer possibilidade de dúvida. Porque o próprio texto diz aqui, mas se você duvidar no seu coração, eu não mereço, Deus não vai me dar, isso é muita areia para o meu caminhãozinho. Enquanto você estabelecer no seu íntimo
qualquer nível de dúvida, a bênção não vai chegar até você. Então, você precisa, querido, renovar a mente, substituir aquele pensamento ultrapassado e acreditar no que Deus diz. No próximo versículo, no próximo item, nós vamos saber um pouco sobre esse assunto que tem impedido muita gente boa de prosperar no reino de Deus. Olha só, Hebreus 10, 23 diz assim, ó, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cara, você está lidando aqui com a fidelidade de Deus. Não tem como dar errado. Vai firme, vai fundo, crendo de coração que você vai receber a sua bênção. João 11,40 tem um diálogo muito interessante. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Jesus era muito amigo de uma família, Lázaro, Marta e Maria. Lázaro ficou doente e as meninas mandaram avisar Jesus para vir na casa deles orar que o Lázaro estava doente. Mas Jesus resolveu continuar a viagem, passou mais 2 dias no caminho e depois ele voltou. Quando ele chegou na casa da família, já havia 4 dias que o Lázaro tinha sido sepultado. Quando a Marta ficou sabendo, foi se encontrar com Jesus e falou, ah, Senhor, se tu estiver aqui, meu irmão não tinha morrido. Ou seja, ela culpou Jesus pela morte do irmão. A Maria fez a mesma colocação. E Jesus falou, mas eu não te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Ela ficou quieta. Aí Jesus falou assim, vamos lá onde vocês enterraram o Lázaro. Ah, não, senhor, nem vai. Já tem 4 dias, já está fedendo. Jesus falou, não interessa, vamos lá. Chegou lá, ele mandou tirar a pedra e disse simplesmente o seguinte, Lázaro, vem para fora. E aquele que tivera morto há 4 dias veio pulando, porque ele estava amarrado, vivo, se encontrar com as pessoas que estavam ali. E aí as irmãs, Aí Jesus lembrou, eu não te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? A Marta e a Maria não creram, de jeito nenhum. Mas Deus é Deus. Ele fez um milagre para mostrar para ela que Ele é Deus. Então isso serve para nós hoje como lição. Eu creio que eu vou ver a glória de Deus no que diz respeito ao nosso templo, que está na justiça. Deus vai manifestar a glória dele naquela situação. Eu creio, profetizo isso, declaro isso e vou testemunhar isso, porque é algo poderoso, gente. Agora, se você não crê, você não vai ver a glória de Deus. Vamos para o próximo ponto, que é um ponto chave que tem impedido o crescimento de muito cristão, de muita gente boa. Ponto 7 diz assim, destruir fortalezas, anular sofismas, reprogramando a sua mente por 21 dias para aquilo que você deseja alcançar. Amado, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós temos adquirido certos conceitos, certos fundamentos, certas coisas completamente erradas, mas que nós colocamos como verdade absoluta. Deixa eu ler um texto aqui para você entender o que eu estou falando. 2 Coríntios 10, de 4 a 6, diz assim, porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, faca, peixeira, revólver, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Querido, tem 3 coisas chaves aqui nesse versículo. Fortalezas, sofismas e altivez. Fortaleza, querido, são bases que o inimigo planta na sua vida e na minha para impedir que o progresso chegue até você. Por exemplo,
Quando as coisas profundas ficam no nosso subconsciente. Lá é onde as coisas se realizam. Lá é onde fica as emoções, o sentimento, etc. Ali que o negócio funciona. Mas você tem a mente consciente. Então, quando você quer enviar uma mensagem de conquista da mente para o subconsciente, aquela fortaleza lá impede daquela mensagem passar. Porque ela é uma mensagem contrária ao que está estabelecido ali. Então você tem que demolir, destruir aquela fortaleza, anular. Sofisma. Sofisma é você pensar que algo é correto e é mentira. Por exemplo, a Bíblia diz não, os católicos dizem que Maria foi assunta ao céu virgem. Não é verdade, isso é um sofisma. A Bíblia diz que todas as pessoas, a Bíblia diz não, os religiosos dizem que todas as pessoas são filhos de Deus. Sofisma. Então eu preciso anular isso. Não, todas as pessoas são criaturas de Deus. Se eu não destruir as fortalezas, anular o sofisma. E o que é altivez? Ah, não, a Bíblia diz isso, mas eu acho que é assim, assim, assado. É altivez. Quem sou eu, quem é você para discutir o que está na Bíblia? O que está na Bíblia é verdade, querido. A gente tem que se render, tem que se humilhar, tem que se submeter ao que está escrito. Então são 3 áreas da nossa vida. Fortaleza são conceitos que estão fundamentados, arraigados ali há anos. Ou você destrói essa fortaleza, ou você não alcança o que Deus tem para você. Sofisma, conceitos, pensamentos, sugestões que jogam em cima de você como mentira e impede da verdade passar para o subconsciente. Altivez, não, eu não concordo com essa palavra aí. Na minha opinião, é assim, assim, assim. Então, se você não derrubar esses 3 pontos, você não vai prosperar. Porque vai conflitar o que você deseja com o que está plantado lá no seu subconsciente. Você nem sabe como plantou, quem plantou, quando plantou. Então, para você quebrar essas fortalezas, você precisa renovar a palavra, que é o próximo texto que nós vamos ver aqui, renovar a sua mente e implantar um novo conceito. Só que você precisa levar 21 dias recitando, falando, declarando esse novo conceito para anular o sofisma, para anular a fortaleza, para aí a palavra ter acesso livre. Quando você enviar uma mensagem do seu consciente para o seu subconsciente, não vai ter nenhuma barreira impedindo a palavra de passar. E aí você vai alcançar o sucesso. Muita gente não entende isso. Mas a física quântica explica claramente isso aí. Só que antes de ser física quântica, é Bíblia. Está aqui eu trazendo a palavra para você. Então, Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Então, querido, se você não renovar a sua mente, você vai permanecer com as fortalezas, os sofismas e altivez no seu subconsciente. E toda a palavra de bênção que você mandar vai ser bloqueada. Você não vai receber. Amém? Então vamos renovar a nossa mente. Vamos substituir esse padrão errado da nossa mente e colocar as coisas certas. Hebreus 10:23 diz lá: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Não, isso aqui já é do anterior. Vamos continuar aqui. Isaías 55:10-12 diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come,
Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Ou seja, entre uma palavra que Deus proferiu, que vai funcionar, e entre a palavra que está lá na sua mente, que você achou que é o correto, não vai funcionar. Então nós vamos usar a palavra de Deus para anular aquelas fortalezas, sofismas e altivez, para que quando você liberar a palavra, ela produza os resultados que você espera. Provérbios 4, 23 e 24 diz assim: sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Querido, o coração é o nosso depósito de vida ou de morte. Quando você deposita no coração as palavras de vida, são essas palavras de vida que você vai lançar de volta. Mas se você lançar no coração as palavras de morte, é isso que vai sair de lá. Salmo 119, 9 a 11 diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Essa é uma grande pergunta, porque hoje o nosso jovem vive debaixo de uma guerra que não tem mais tamanho. Aí ele diz aqui: observando segundo a tua palavra. Nós precisamos afastar de nós os nossos pressupostos, as nossas ideias preconcebidas, os nossos conceitos errados que o mundo ensinou e nos apegar à palavra de Deus. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Querido, isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. Ponto de número 8. Viva sempre alegre, porque a vida é bela e Deus já programou o melhor para você. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Amado, um dos grandes problemas que nos levam a ficar tristes são as dificuldades da vida, sim ou não? Agora observe bem, o salmista está nos ensinando aqui que quando algo abate sobre a minha vida, uma dificuldade, uma situação, um problema, uma circunstância, para me livrar disso, só tem um caminho. Eu preciso ir ao altar de Deus, à presença de Deus, sentar no colo de Deus, me desconectar do mundo e me conectar com Deus. Por quê? Porque Ele é o motivo maior da minha alegria. A minha alegria não está respaldada em dinheiro, em carro, em coisas, em poder, nada. Isso tudo é passageiro. A minha maior alegria é Deus. Então, quando eu chego até Ele, eu esqueço tudo. E é Ele exatamente aquele que desfaz os problemas, a dificuldade, as situações. É Deus, não é você que desfaz. Agora, você tem que confiar. Então, quando você estiver chateado, aborrecido, qualquer situação contrária, ao invés de você amolecer naquilo, não, reaja. Sai do seu lugar e vai até a presença de Deus. Cante louvores, leia a Bíblia, ore, fale com o Senhor, entre na presença de Deus. E aí Deus vai vir a você com alegria, com gozo, com felicidade. Olha o diálogo do Davi. Ele diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? É normal nossa alma se abater com alguma coisa. Por que te perturba dentro de mim? Nossa alma, irmãos, é a parte boa nossa, mas é que nos traz problema. Aí ele dá solução. Espera em Deus. Vai à sua presença. Espera nele. Pois ainda o louvarei. Você só louva a Deus quando você está feliz. É complicado você louvar a Deus se você está triste. A Ele, meu Deus, meu auxílio, é Deus que vai trazer solução para o teu problema. Outro texto maravilhoso é Salmo 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, Deus, a plenitude de alegria,
e na tua destra delícias perpetuamente. Então, é na presença de Deus que nós precisamos estar. Relacionamento com Deus fala disso, e é a sua presença. Comunhão, intimidade. Eu gosto muito de Filipenses 4, porque é um momento que o apóstolo Paulo escreve essa carta, amado, ele estava preso, com os pés presos no tronco. Ele não matou ninguém, não roubou ninguém. Ele estava preso por causa da palavra, porque os religiosos não queriam que ele pregasse a palavra. Mas ele, dentro da prisão, escreveu essa carta. Alegrai-vos sempre no Senhor. Não é nas dificuldades, nas tribulações, nos problemas. Isso existe. Mas você tem que se desligar disso e se alegrar no Senhor. E ele repete. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O Senhor está perto de você, está vendo o que está acontecendo. Clame a Ele, busque a Ele, se dedique a Ele. Não dá uma de maneca fogueteiro e, não, eu mesmo resolvo, isso aí é um problema meu, eu entrei nessa fria, eu mesmo vou sair. Mentira, você não sai nada. É Deus quem te tira das aflições. E aí, Paulo nos dá um conselho maravilhoso. Não andeis ansiosos de coisa alguma, querido filho, ficar ansioso é pecado. Mas e daí? O que eu vou fazer? Simples. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Ou seja, acabou de orar, glorifique a Deus, corra para o abraço. Tenha convicção lá no seu íntimo que o que você pediu Deus vai te dar. Nós vimos isso lá atrás. Que o que você pedir, crer, você recebe. Agora, não pode ter dúvida. Aí você anulou a promessa. E aí vem uma promessa tremenda desse versículo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amado, não tem coisa mais preciosa do que paz. Quando você está ansioso, você não tem paz. Mas se você pegar a sua ansiedade e lançar diante de Deus, confiando, a paz entra. Aí você vai ter paz na mente e no coração. E é isso que eu e você precisamos. Tiago 1,2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Querido, para você chegar nesse nível de fé, você tem que conhecer muito bem a Deus. Por quê? Porque existem 3 níveis de ataque do inimigo. Primeiro é a tentação. Essa é você que cai. Porque o diabo lança uma isca, você vai lá e morde. A segunda forma é a provação. Essa vem de Deus. Deus nos prova para saber o que se passa no nosso coração. E a terceira é a tribulação, que é algo que também vem de Deus para tirar toda a credibilidade sua, toda a autoconfiança e pôr tudo isso em Deus. Você não faz nada, é Deus que faz tudo em todos. Então, para com isso. Então, quando o apóstolo Paulo fala que é para a gente ter toda a alegria da aprovação, é porque por trás de cada aprovação há um propósito de Deus lá na frente. Há um objetivo, há uma promessa, há um nível de fé maior que você só vai alcançar quando você ultrapassar essa aprovação. Então, se você entende que provação é bênção, você vai tirar de letra quando você estiver passando por ela. Agora, enquanto você começar a reclamar, murmurar, aí vai ter problema. Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor separou para aqueles que o amam. Então, numa aprovação, você tem 2 atitudes. Ou você será aprovado e receberá a coroa da vida, ou você será reprovado e vai para um outro caminho que não agrada a Deus. Então, meu querido e amado, vamos nos alegrar com as dificuldades, porque é Deus lidando com você, tratando com você. Provérbios 17:22 diz assim: o coração alegre é bom remédio,
mas o espírito abatido faz secar os ossos. Olha só. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 15:13 diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Querido, sempre seja alegre, porque isso agrada o coração de Deus. Deus não quer que você viva triste, que você ande triste. Ele já proveu os meios e os recursos para tirar você dessa situação e levar você para uma situação de vitória. Ponto 9. Procure servir a Deus e ao próximo com o melhor das suas forças. Eu acho interessante aquela passagem que diz lá, Marcos 10:45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amados, eu costumo dizer que a pessoa que não vive para servir, não serve para viver. Porque a vida é abençoar pessoas. Nós somos garçons. Nós estamos aqui para servir ao nosso semelhante, às pessoas que precisam de nós. Salmo 100, de 1 a 5, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Não é só o Brasil, não é só os Estados Unidos, não é só Israel, todas as terras. Servir ao Senhor com alegria. Querido, se você vai fazer alguma coisa para Deus de má vontade, não faça. Não faça porque Deus não recebe. E se Ele não recebe, Ele não vai te abençoar, Ele não vai te galardoar. Então, ou você faz com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje, a igreja está fechada. Mas, no tempo que estava aberta, as pessoas não iam, fazia pouco caso. Amado, nós precisamos entrar na presença de Deus com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico, cantando, sorrindo, pulando. Sabei que o Senhor é Deus. Opa! Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hino de louvor. Olha que coisa linda. Rendei-lhe graça e bendizer o nome, porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Deuteronômio 28, 47 e 48 diz assim: porquanto não se viste ao Senhor teu Deus, não serviste ao Senhor teu Deus, com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Assim, com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. Dura essa palavra, né, irmão? Mas Deus nos dá todas as condições, todas as provisões, para nós servirmos a Ele com alegria. Mas você não quer? Tudo bem. Então vai escolher o outro lado. Servir ao diabo com escassez de tudo. Tem muita gente vivendo isso. Por quê? Porque não quis a primeira parte. Seja inteligente, meu caro. Larga de pensar do teu jeito, começa a pensar do jeito de Deus. Mateus 6,24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Então, amado, servir a Deus em todo o tempo com alegria. Que o dinheiro não seja para você um Deus, mas seja um servo, que existe para lhe servir, para fazer o que é grato ao Senhor. 10º ponto é ser excelente. Ser excelente. Perito naquilo que você faz. Gente, você é o melhor que Deus tem. Você é uma pessoa 10 vezes mais sábia do que as pessoas do mundo. Procure usufruir disso. Mas para você chegar a esse ponto, você tem que estudar, tem que se preparar, tem que correr atrás. Colossenses 3, 22 a 24 diz assim: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, e não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens,
cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estás servindo. Eu costumo dizer para as pessoas que o lugar onde elas trabalham secularmente é o seu ministério. Então Deus quer que os seus filhos testifiquem do amor dele em qualquer atividade produtiva. Medicina, advocacia, engenharia, lixeiro, alfaiate, encanador. Não importa a sua profissão. Seja o melhor. Eu, por exemplo, quero ser o melhor pastor dessa cidade. Porque foi para isso que Deus me chamou. Então eu não quero ser um pastor mais ou menos. Eu quero ser um pastor de excelência. E vou ler um texto já para você entender esse contexto. Então, se você está trabalhando numa empresa, glorifique a Deus ali. Obedeça ao seu chefe, faça o melhor, faça curso, se aperfeiçoe para ser o melhor funcionário. Não tem como você não ser promovido, você não ser aumentado no salário, porque você está demonstrando técnica, capacidade. Olha só, Provérbios 22, 29 diz assim: vês a um homem perito em sua obra, perante reis será posto, e não entre a plebe. Então, o perito ele vai ser requisitado para estar entre os figurões da parada. 1 Crônica 15, 22 diz assim: que Ananias, chefe dos levitas, músico, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Queridos, eu acho o louvor uma coisa muito séria, muito importante na casa de Deus. Não coloque pessoas para trabalhar no louvor, seja músico, dançarino, cantor, seja lá o que for, o mestre, o dirigente da música. Não coloque qualquer um só para prender o cara na igreja, só porque o cara é filho do pastor, só porque a mulher é esposa do pastor. Não faça isso. Procure colocar os melhores. Os músicos se aperfeiçoem, se desenvolvam. Os cantores façam aula de canto. As meninas da dança façam aula de dança. Ou seja, procure ser o melhor, porque é para Deus. O Rei de toda a glória. Ele merece tudo de você e de mim. E olha só o que diz aqui Jeremias 3,15. Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Querido, eu quero ser esse pastor. Primeiro, ser segundo o coração de Deus. Depois, pastorear o rebanho que Deus me confiou, com conhecimento e com inteligência. Eu sei que tem muitos pastores que estão longe disso, mas eu quero te dizer que eu estou buscando em Deus melhorar, aperfeiçoar, para alcançar esse nível de excelência na minha vida. 11º ponto, exercitar a fé em tudo. A fé é o combustível que nos move. Hebreus 11,6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna, galardoador daqueles que o buscam. Então, meus amados, as coisas no reino de Deus não é no natural. Não é por força, não é por poder, mas é pela fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Romanos 14, 23 diz assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Querido, se você tem alguma dúvida, não faça. Se fizer, vai se dar mal. Olha só, Hebreus 11, 30 a 40 diz assim: ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Querido, os nossos heróis da fé já fizeram a parte deles, mas eles ainda não entraram na promessa, na herança,
Por quê? Porque Deus segurou a onda lá para que eu e você complete a obra aqui. Para que todos nós entremos juntos. Então é uma grande responsabilidade sua e minha cumprir o chamado de Deus para que os nossos heróis da fé, que já fizeram a parte deles, entrem conosco na conquista da herança. Maravilhoso isso, né? E para a gente encerrar, eu quero te falar que eu preciso decidir seguir e obedecer os princípios da palavra de Deus. Está aqui o fecho de todo esse estudo. Josué 1:8 e 9 diz assim: não cesses de falar desse livro da lei, a Bíblia. Antes, medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer uma receita de sucesso? Estude a palavra, pratique a palavra, que você vai ser bem-sucedido em tudo. Agora, versículo 9 é chave. Ele diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Querido, logo no início eu falei ali sobre ouvir a Deus nas decisões. Está aqui uma resposta final. Se tudo o que você fizer, você levar na presença de Deus e ouvir dele a resposta, tenha certeza que tudo vai dar certo. Eu tenho passado lutas grandes com a aquisição desse templo da igreja aqui no SIC. Porém, eu tenho a convicção que foi Deus quem me mandou comprar esse templo. E, por todas as lutas que eu passei, por bobagens que eu fiz, por decisões erradas que eu tomei, Deus vai honrar a minha fé. Porque eu não comprei esse negócio aqui porque eu quis. Eu comprei porque Ele mandou. E se Ele mandou, Ele garante. E até o final, nós vamos ver esse templo quitado. Eu vou dar testemunho da fé, da confiança, do amor do Senhor. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Querido, não tem como você viver feliz se não seguir os trâmites da palavra de Deus. E 1 Samuel 15:22, o último versículo, diz assim: porém, disse Samuel, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiro. Então, querido, nós temos um Deus que tem o comando da nossa vida. Ele está fazendo tudo como deve ser feito. Portanto, confia nele, descansa nele, segue nele, e você vai ser bem-sucedido. E para a gente concluir tudo, eu quero só rapidamente mencionar os 12 princípios seguidos um ao outro para você melhor concatenar as ideias. Então, para que você seja um homem totalmente feliz e ter uma vida saudável e abençoada, precisa praticar a lei do amor a Deus, ao próximo e a mim mesmo. Segundo, praticar a lei da gratidão. Em tudo ser grato pelas coisas boas ou ruins. Terceiro, assumir as responsabilidades das suas decisões. Não culpe a ninguém pelo que você está passando hoje. Quarto, o poder das palavras. Querido, precisamos saber usar as palavras em nosso benefício. Nunca praticar sempre o pensamento positivo e não falar das coisas negativas. Quinto, assumir e viver o presente. Nunca se envolva com o passado, nem se preocupe com o futuro. Sexto, crer e agradecer nas promessas como já recebida, mesmo antes de recebê-la. 7. Destruir fortalezas, anular sofisma, reprogramando por 21 dias a sua mente naquilo que você deseja alcançar. 8. Viver sempre alegre, porque a vida é bela e Deus já programou o melhor para você. 9. Procura servir a Deus e ao próximo com o melhor das tuas forças. 10. Ser excelente, perito naquilo que você faz. 11. Exercitar fé em tudo. A fé é o combustível que nos move. E 12.
decidir seguir e obedecer os princípios da palavra de Deus. Se você se envolver e praticar tudo isso, sua vida vai mudar completamente e você será o homem mais feliz da terra. Deus nos ajude a compreender essas palavras, nos ajude a praticar essas palavras, nos ajude a viver essas palavras, para que o seu nome, Senhor, seja glorificado. A Ti, Pai, toda honra, toda glória, todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém.